Hoje começamos mais um Jornal Damas e a pauta de hoje vai ser realismo/naturalismo. Podemos ver as características gerais do naturalismo e do realismo a partir das informações dadas agora. Os dois falam do objetivismo e também da crítica e denúncia, pois os dois eles entram em um colapso que ele investiga o que é que acontece na realidade. Então eles veem o que está acontecendo e colocam em suas obras, em suas peças, em seus livros. Eles falam que realmente está acontecendo na realidade, sem aquele olhar de sentimento. Eles realmente colocam no papel, colocam em suas obras o que está acontecendo de verdade. A pobreza, crítica contra a burguesia, tudo isso que realmente faz o leitor ver o que está acontecendo realmente na obra, sabe? Sentir a dor, sentir o que está acontecendo realmente e não sentir aquele sentimento de alegria ou daquele sentimento de, sabe, idealização, pois aquilo é realmente o que está acontecendo de verdade. Fala muito sobre o evolucionismo, que o homem branco e rico é quem consegue sobreviver na sociedade, pois as pessoas menos favorecidas acabam se distorcendo e acabam vivendo numa sociedade injusta e que não é igualitária. Outra característica que pode juntar em ambos é o marxismo e a psicanálise. O marxismo ele preza muito o sentimento em grupo, que acontece muito no naturalismo, que preza muito o indivíduo com o seu grupo social. Já a psicanálise, ela é um mergulho na mente humana, que ela é caracterizada pelo id, pelo ego e pelo superego. O id é quando a gente faz uma coisa sem perceber, a gente faz uma coisa por impulso. Já o ego é o equilíbrio entre o superego, que é o exagero, é a gente fazer a coisa pensando muito, e o id, que é a gente fazer a coisa sem pensar, aquela coisa que a gente faz sem ver as consequências, sabe, do ato. Então, a gente pode analisar essas duas obras e perceber que o realismo ele foca muito na burguesia, nessa obra, e o naturalismo ele foca muito na natureza, no grupo entre si. Agora podemos fazer uma comparação entre duas obras, uma realista e uma naturalista. Começando pela naturalista. Nesta obra, nós podemos perceber que tem 3 mulheres e que elas estão trabalhando duro para pegar trigo. Por que essa imagem é naturalista? Porque ela preza o grupo, que seria o marxismo, era o que o marxismo falava. Prezava o grupo, prezava a dificuldade do trabalho, prezava o povo, o proletariado. Era mais ou menos nessa escala. E agora nós podemos falar da outra obra, que essa obra é realista, que a gente pode perceber que nessa obra é prezada a burguesia. A gente pode perceber que a presença da psicanálise, que é a entrada na mente humana, a gente pode perceber, sabe, o que está acontecendo dentro do personagem, sabe, pela aparência, pela fisionomia de verdade. A gente pode perceber que nessa obra, aquele detalhe, sabe, não do sentimento, mas do que está acontecendo dentro do personagem, entendeu? E é isso. Obrigada. A partir de agora, passaremos a palavra para a renomada professora de literatura, Terezinha Rodrigues. Para mais dúvidas, falem com ela nas redes sociais, Teca Rodrigues. Obrigada, pessoal. Estamos aqui hoje com a professora de literatura, Terezinha, e ela hoje vai responder algumas perguntas que a gente gostaria de fazer a ela. A primeira seria, por favor, Terezinha, você pode definir o contexto histórico do realismo/naturalismo? O contexto histórico do realismo, naturalismo, né, ele se caracteriza pela mudança dos latifúndios, das pessoas que tinham muitas terras e que migravam para as cidades,
houve um período de intensificação da industrialização. Então, nesse período, quem vivia no campo, né, eram os europeus que vieram para cá para trabalhar na terra, né, e depois essas pessoas migraram para as cidades em busca de emprego na indústria, né, e aí essa mudança, né, ela causa impacto na sociedade, e aí isso se reflete na arte e principalmente na literatura. E aí a gente vai ver que o realismo e o naturalismo, existe uma diferença entre os dois, né? Uma diferença tênue, mas existe. E aí a gente vai ver também que nesse período surgiu a Academia Brasileira de Letras. Foi nesse período que foi fundada essa academia, e como os autores e os escritores eram muito discriminados na época, com essa academia houve uma valorização, porque eles foram oficializados como escritores, né? E também é importante a gente ver algumas características assim, desse período, porque o nome realismo já diz, que fala da realidade nua e crua. E aí eles não aliviavam, eles falavam da realidade com objetividade. Eles queriam mostrar o que realmente acontecia com essas pessoas. Pessoas que migravam para a cidade e nem sempre elas tinham boas condições de vida. E aí a gente vai ver isso refletido na obra de Aloysio de Azevedo, quando ele escreve sobre o Cortiço, e aí ele fala que é uma obra naturalista, né? E aí ele fala justamente dessa pobreza, dessa promiscuidade, de muitas pessoas de origens diferentes, morando no mesmo lugar, né? A gente vê assim, cenas, imagina, né, quando a gente lê o livro, aquelas lavadeiras, lavando aquelas roupas naqueles tanques coletivos, todo mundo junto, falando da vida alheia, né? Cubículos onde eles moravam, né? Coisas com muita sujeira, um ambiente bem diferente, bem tenebroso, né? Quando ele coloca. E Machado de Assis, que é realista, né? Ele fala mais do aspecto psicológico dos personagens. Então ele não coloca, por exemplo, ameniza o que ele vai falar dos personagens que ele vai fazer. O personagem dele de Memórias Póstumas, né, coloca com frieza e com ironia a relação que ele tem com as outras pessoas. A gente vê isso quando ele fala de uma moça, que é uma pretendente dele, né, chamada Marcela, que ele diz assim: Marcela é amiga dos homens, é amiga do dinheiro, né? E justamente para dizer que ela era uma meretriz, que ela tinha relações com os homens para ganhar dinheiro. Então ele ironiza quando ele diz que ela é amiga dos homens e do dinheiro. A gente vê isso também, vocês até viram no ano passado um texto, que é a cena do enterro. Na cena do enterro, ele fala que os amigos prestam homenagem, que são poucos amigos, né? Aí ele fala que os amigos foram ao enterro porque ele deixou alguma coisa para eles. E fala da tarde que está triste, que está chuvosa, e de um amigo que faz um discurso muito bonito dizendo que a natureza está chorando pela morte dele, mas que na verdade ele diz que o amigo só fala isso, ele deixa nas entrelinhas, né? Que o amigo só fala isso porque ele deixou uma herança para esse amigo, deixou umas apólices para ele. Então a gente vê, né, a ironia e a crueza, como ele fala, das personagens das histórias dele. Então é isso, muito obrigada.